Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenze do Treinador OAB e eu vim responder algumas perguntas e nós vamos falar hoje sobre queimar pontes e a importância de queimar pontes, certo? Mas vamos começar com a grande notícia de ontem da anulação de ofício de 3 questões do exame de ordem. Gente, eu não sei a cabeça de vocês, mas a minha cabeça está explodindo, explodindo. Eu nunca vi isso acontecer e essa quantidade de questões. Mas, como eu sempre falo nos meus vídeos e conto para vocês, os milagres acontecem sim. Os milagres acontecem, graças a Deus, que bom. E foi muito bom, porque muitos alunos agora conseguiram a nota e já vão sossegados fazer a segunda fase. E outros alunos chegaram muito próximo, né? Aumentou bastante a nota e chegaram muito próximo. Mas o que vocês precisam ver? Que eu percebi que muitos alunos estão somando 3 pontos, mas não estão olhando para a prova. Então, assim, vai haver, quando há anulação, soma a nota. Mas se você já tiver acertado aquela questão, não muda nada, certo? Então, quando anula, soma a nota para todo mundo. Mas se de repente você tiver já acertado alguma daquelas questões, não muda nada. Ela fica positivada e continua positivada. Então veja isso, porque eu vi muitos alunos confusos com relação a esse ponto. Outra pergunta que não quer calar é: professora, eu tô com muita mensagem igual. Você acha que pode anular mais questões? Gente, vamos ser racionais, né? Eu vou compartilhar com vocês, provavelmente vocês já ouviram, né? A mesma coisa que eu vou falar, mas vamos ser racionais e até um pouco irracionais, porque milagres não são racionais, né? Milagres acontecem como foi. Eu tô muito feliz. Eu vi muita gente contente por 2 razões. Pessoas que conseguiram a nota ficaram contentes, obviamente, e pessoas que subiram a nota ficaram contentes, porque tava todo mundo, né, muita gente muito derrotada, tava muita gente assim arrasada mesmo. E isso é muito bom. Bom, com relação à opinião, se pode acontecer, claro que pode, né? A gente ainda tem os prazos que eu vou ler para vocês, a gente tem o prazo de recurso e ainda tem o gabarito definitivo e eu vou dar as datas para você pensar junto comigo o que você vai fazer, tá? Eu refleti bastante e eu vou falar uma coisa agora por conta desse tempo atípico, diferente do que eu já falei em toda a minha vida. Totalmente diferente. Não pensando nos critérios normais da OAB, mas pensando na nossa atualidade, no que a gente está vivendo, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês? Eu acho que tudo pode acontecer, certo? Eu acho que, assim como foi um milagre essas 3 questões anuladas de ofício, eu acho que pode acontecer sim, porque pelo que eu pude ver, existem mais algumas possibilidades passíveis de recurso. O que normalmente, em tempos normais, acontece? E a gente já tinha conversado disso. Essa primeira semana a OAB começa a ver a movimentação dos cursinhos e ela dá uma revisada, ela já olha as questões, né? Ela já olha as questões de forma geral do que foi apresentado. Então, tem chance de subir? Tem chance porque nós ainda não fizemos o recurso. Mas normalmente tem chances. Normalmente, né, historicamente, quando a OAB anula antes de ofício, normalmente não tem muito efeito o recurso. Isso é o que normalmente acontece. Só que nós não estamos no momento normal, tá? Nós estamos num momento diferente. Então, eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte, sim. O que eu acho que vai acontecer? A OAB agora, ela vai calcular quantos alunos estão aprovados, né? Vai subir um pouco e vai ser bom, tanto para ela quanto para os alunos, como a gente conversou, né? Já vem conversando. Para a OAB, não é vantagem ela reprovar todo mundo, porque ela vai represando gente e onde ela vai enfiar todo esse povo? Não dá. Então, eu acho que ela ainda vai calcular essa quantidade de alunos que agora estão aprovados. E isso pode influenciar, sim, em aprovar mais recursos, certo?
Então, eu acho que é uma coisa bem íntima e eu vou falar uma coisa diferente para vocês. Eu acho o seguinte, teve gente que me perguntou, professora, você acha que anula mais 3? Você acha que anula mais 2? A média sempre por OAB são 3, só que 3 já foram, né? 3 já foram. Chances em tempos normais de anular mais? Pequenas, mas nós não estamos em tempos normais. Então, eu ontem, sabe, eu tenho muita fé, sabe, gente? E aí eu dormi e pedi para Deus, assim, para me dar uma clareada nisso na minha cabeça, para eu dar uma opinião, para poder ajudar, né? E eu vou dar a minha opinião. O que eu acho? Eu acho que existe chance, sim. Não sei de quantas questões, tá? Acho que 3 é muito, mas tudo pode acontecer. Talvez 2, talvez uma. Só que aí eu comecei a refletir sobre todo o tempo que nós estamos passando. Quem viu meus vídeos passados, eu falei, né, que um dos pontos específicos para queda de nota na OAB, né, de reprovação, nessa primeira chamada nossa que todo mundo ficou revoltado, foi a questão do estudo, né? A questão pandêmica, tudo que nós estamos vivendo. E que quanto mais tempo demora para a gente fazer uma prova, a gente se desmotiva já naturalmente. E nós aqui passamos por perrengues totais, né? De ter prova, cancela a prova, aí lockdown, fecha, abre. A cabeça da gente tá uma loucura. Então eu pensei muito, tá, gente, antes de falar isso, porque eu tô aqui para ajudar você a clarear sua mente. Eu não tô aqui para brigar com ninguém, eu não tô aqui para xingar ninguém. Às vezes a gente xinga, é normal. Mas não é esse o efeito. O que eu acho? Eu acho que se você estiver muito próximo da nota, tá? Eu acho que vale sim você arriscar estudar para a segunda fase. Se era isso que você queria ouvir, está ouvindo de mim. Sabe por quê? A gente está muito abalado. E se você, emocionalmente, né? E se você passa por essa nova fase de estudo e tem mais, e eventualmente lá no dia 14, né, do 7, que é o gabarito definitivo, né, depois da correção dos recursos, dos próximos recursos de anulação ou mudança de gabarito, você pode fomentar mais o seu estudo, ter mais tempo, eu acho que isso vai ser positivo para os alunos. Então, eu tô falando uma coisa que eu nunca falei, mas eu tô pensando na cabecinha de vocês, sabe? Então, se você sente que você tá muito próximo, sabe? Tá lá nos seus 39, 38, até 37, eu acho que essa segunda fase pode te dar um ânimo é mais do que conhecimento, mas também mente. Então, analisa o quanto você sabe fazer peça, o quanto você domina a matéria em si, né, da que você escolheu. Eu acho que você precisa fazer essa ponderação. Mas eu acho que não sei, estou com esse sentimento, vale a pena, porque a gente percebeu que o tempo de estudo agora está contando para a prova da UAB. Para quem vai decidir fazer a segunda fase, gente, eu tenho uma coisa para te dizer, a segunda fase ela é muito mais simples que a primeira, porque você vai focar no direito material e processual, basicamente da matéria que você escolheu, desculpe, e você precisa fazer exercício. Precisa escrever muito, precisa escrever muito até... Eu sempre tenho umas métricas, né? 3 canetas no mínimo tem que acabar, vai rasgar muita folha, vai amassar muita folha. É muito prático e é gostoso estudar prática, tá? Então, a Camila tá falando, verdade mesmo, que não vá para a segunda fase, isso não vai ser perdido, exato, K, é isso. Então, eu vou falar para vocês aqui algumas datas, se você pode acompanhar comigo para ver se eu não come bola, pra gente raciocinar sobre isso e tomar a decisão, tá? Gente, é o seguinte, ó, pega papel e caneta, quando a gente conversa tem que ser papel e caneta pra você lembrar. Dia 8 do 8, né, a nossa prova, deixa eu ver aqui no meu calendário, a realização da segunda fase tá prevista para o dia 8 do 8, tá? Um tempo razoável, eu acho bom, o ideal, na verdade, para estudo para a segunda fase é 1 mês antes, porque ela é uma fase diferente, mais tranquila no sentido de matéria, mas ela puxa mais você, ela é mais cansativa.
Se a gente tem 8/8, o nosso prazo para decidir se vai começar a segunda fase é dia 8/7. Tá aí. Então, esse é um prazo. 8/7 é o teu prazo para decidir se você vai fazer a segunda fase, de acordo com a sua nota. Só que, nesse meio tempo, a gente tem o recurso. E o recurso o prazo final do recurso é dia 5/7. Ok? Só que a divulgação desse recurso, se vai dar certo ou não, é dia 14/7. É um pouco mais para frente. E nesse dia 14/7, a gente perderia os 30 dias que são essenciais. 30 dias essenciais para a segunda fase. Então, sobraria mais ou menos, pelo que eu vi aqui no meu calendário, você teria, em média, você perderia uma semana de estudo. Você teria 3 semanas de estudo, tá? Firme para a segunda fase. Então, quais as opções que nós temos? Vamos pontuar. Ou eu decido estudar a partir do dia 8/7, invisto, né, no curso que eu quero fazer. Se eu vou fazer curso, eu vou estudar sozinho. Se você vai estudar sozinho, já dá para começar a estudar já, né? Mas se eu vou investir dinheiro, dia 8/7 é um prazo. Ou eu vou investir no curso dia 14/7, sabendo que eu vou perder uma semana desse um mês. Então, eu vou ter exatamente, 1, 2, 3 semanas, quase 4 semanas, no fim das contas. Porque dia 14 cai numa quarta-feira, tá? Então, eu vou perder 2 dias. Então, veja, eu posso começar no dia 8/7 e eu posso começar no dia 14/7. Eu vou perder apenas alguns dias. Então, vai ser, do dia 14, vai ser 1, 2, 3 semanas. Eu vou ter quase 4 semanas. É muito próximo, tá? Então, eu quero que você decida. Ou eu vou começar dia 8/7 para dar 30 dias certinhos. Ou, se eu tô perigando, eu vou esperar o dia 14/7, que é quando eles vão julgar os próximos recursos. Fim, é isso. Então, minha gente, eu acho que sinta aí no seu coração, os milagres acontecem. Eu acredito em milagres, eu tenho N histórias de milagres que conto pra vocês e aconteceu mesmo. Eu acredito que vocês, seria muito legal, e os alunos já estão se movimentando, de olhar outros recursos passíveis, né? Outras questões passíveis de recurso. E ainda tem o pepino lá da prova que falaram que ela tá em negrito, né? Que tá um pouco confuso, não sei o que a OAB vai fazer com relação a isso. Eu recebi várias provas dessa e assim, Gisele, eu não vejo o negrito. Eu vejo um problema de impressão. Essa questão já aconteceu antes. Eu até postei no Instagram, tá? E não houve modificação nenhuma. Mas por que não? Porque, veja, essa impressão, ela não seguiu um padrão. Porque, a princípio, estavam falando, não, todas as provas tais estão com essa impressão. Mas não, tem gente que tem aquela prova específica e a impressão tá normal. Então, também é um ponto de recurso aí. E aí, a gente vai depender da OAB, tá? Além dos recursos que ainda tem que os cursinhos estão dando, ó. Tava com 38 com as anulações que... Ai, que bom! Lê, parabéns, tá? Então, gente, eu vou só falar mais um pouquinho da minha live sobre que vai servir para a primeira fase, para a segunda fase, que é sobre queimar pontes. Eu tive uma aula incrível ontem com um mentor meu e eu ia fazer a live depois da aula, só que aí veio essa bomba de anulação e a confusão começou e eu não consegui fazer e eu vou falar com vocês sobre isso. Bom, esse meu mentor, ele é assim, tipo, ele é o magnífico. Porque é uma pessoa que coloca você pra andar. Como a nossa live de ontem, né? Que eu não retiro nada do que eu disse na live de ontem. Que eu quero botar você pra andar. Eu quero que você ande, né? Eu não quero ficar passando a mão na sua cabeça e falar, não, devagar. Não, eu quero que você ande. Eu acho que a gente chegou num ponto de virada na vida, né, gente? Toda essa pandemia fez a gente ver que a vida é muito curta. E a vida é curta mesmo, e ela passa rápido. E assim, demorou pra gente virar advogado, demorou. E a gente vai. Então ele fala sobre queimar pontos. O que significa isso? Queimar pontos é olhar pra sua vida e ver coisas que você vai queimar, uma ponte, uma conexão, e não vai voltar atrás. E não vai voltar atrás. Um exemplo de queimar pontes aqui é queimar pontes mostra a nossa capacidade de superação.
Então eu vou refletir com você, que ponte que você quer queimar? Então, quando eu tenho essa capacidade de superação e todos nós temos, a gente precisa falar que ponte que eu preciso queimar. Quem vai fazer a primeira fase de novo, precisa remodelar a sua vida para falar que conexão que eu vou queimar. Por exemplo, eu tava no cursinho azul, vou pro verde. Queimei o azul, já não vou mais no azul, eu fico no verde. Ou relacionamentos que te atrapalham durante o estudo. Olha, o Joãozinho, ele só me liga para me atrapalhar. Ele só fica me mandando, me pedindo para ir para sair. Ou a Joana só me liga chorando o tempo inteiro, eu não consigo dar conta nem de mim, não tô dando conta dela. Ou a outra fulaninha fica me mandando WhatsApp o dia inteiro e isso me desconcentra, né? O que você vai queimar? Ou eu tenho um hábito horrível, professora. Cara, começo a estudar e fico com o celular do lado. Vou queimar esse hábito. Que ponte que você vai queimar? Você precisa pensar. Então, veja, o que ele diz aqui, né? Que foi sensacional, que eu anotei para falar para vocês. Ele fala assim, quando eu queimo pontes, eu vou sair de um lugar e vou me colocar num lugar desconfortável. Um lugar que não necessariamente eu quero. Então, o exemplo do celular é um. Eu me sinto segura do lado do celular. Eu quero saber o que tá acontecendo, né? Esse negócio do celular a gente chama de monkey mind, né? Ou missing up, que é uma síndrome que chamam já. Que a gente quer saber as notícias o tempo inteiro, a gente quer estar inteirado em tempo real. E isso atrapalha muito a minha vida. Então, assim, ficar sem o celular é desconfortável. Só que você que vai escolher queimar essa ponte. Você não vai escolher, só que você não pode voltar atrás. Você vai fazer esse contrato, né? Esse pacta de escolher que ponte você vai queimar e não vai voltar atrás. Então, a gente tem que cuidar, sabe? Eu não quero vocês enrolando os dias assim, eu tô fazendo, professor, eu tô pensando, eu tô pesquisando. Cara, não enrola, porque não existe perfeição. É um pacto. Que ponte que eu vou queimar? Enquanto eu estiver estudando, o celular está desligado, por exemplo, longe de mim. O celular seria já uma grande queima de ponte. Ou certas pessoas eu não vou conviver durante esse meu estudo porque eu sei que não me faz bem. Porque eu preciso dar conta de mim primeiro e depois dos outros, né? Então veja, lembra, você não precisa dominar tudo no começo, né? Mas você precisa ter um sentimento, sabe, agressivo, impetuoso, que o estudo é muito importante para você. E parar com esse pensamento, né? Eu não tô pronto. Gente, você nunca vai estar pronto para nada. A gente não estava pronto para essas anulações da OAB. Quem que estava pronto? Quantas OABs que já houveram recursos que mereciam ser aprovados e não foram? Quantas e quantas OABs já aconteceu? Recursos assim que estava na cara que estava errado e eles firmaram o pé e não mudaram. Então, perfeição não existe. Perfeição é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque a perfeição está no mundo das ideias. E o mundo das ideias não existe. O mundo das ideias ele é infinito. E ele só existe na imaginação. Então eu vejo muitos alunos procrastinando porque querem tudo perfeito. Querem o caderno perfeito, o curso perfeito, a caneta perfeita, o lápis perfeito, o jeito de organizar a mesa perfeita, um lugar que não tenha barulho perfeito, né? E não pode, gente. Então, esse mundo perfeito é o mundo das crianças. Que criança que fica lá imaginando. O adulto não, ele faz o que ele tem que fazer, do jeito que dá, tá? Então, o chamado aqui para queimar pontes é definir uma data. Esse é o meu chamado hoje. Que data que você vai começar a estudar? Qual é a data? Vai ser no dia 8? No máximo, né? Vai ser no dia 14, para quem tá esperando a segunda fase? Para quem de primeira fase, que dia que você vai começar a estudar? Você precisa pegar o seu calendário e ver e definir isso. Veja, precisa de um senso de urgência. Porque o tempo tá passando, gente. E percebam que o tempo tá passando agora mais rápido do que antes. E é por isso que se você tá limítrofe, eu tô indo contra tudo que eu já falei e falando para você
investir na sua segunda fase, sim. Você pode começar sozinho, porque as segundas fases primeiro tratam de direito material e processual e você com certeza tem um resumo, uma apostila. Mas depois, naquelas 3 semanas e meia, quase 4, a partir do dia 14, você precisa pegar firme nas peças e questões, tá? Ou então você vai definir dia 8 de julho para começar. Você precisa definir. Você não precisa estar pronto para começar, tá? Não precisa terminar o curso para começar. Não precisa terminar um curso de cabo a rabo para ir fazer a prova. De jeito nenhum. Então, para com esse pensamento que você não tá pronto para nada. E enfia na cabeça que você tá pronto e ponto final, tá? O que acontece? Principalmente na OAB. A gente às vezes não faz as coisas porque a gente tem vergonha. Eu sei que vocês têm um sentimento de vergonha, né? As pessoas ficam perguntando se você já passou, como é que foi a prova, né? Tem gente, eu tenho casos aqui que tem gente do entorno dos alunos que fica até feliz quando não passam, sabe? Olham com aquele ar sarcástico. Tava difícil a prova, mas assim, não tá torcendo por você. Então, o que é a vergonha de fazer algo pro teu crescimento não faz sentido. A gente não pode ter vergonha de fazer o certo. Ter vergonha é errado, tá? Então, o que eu peço para vocês nesse queimar pontos é você fazer essa reflexão de queimar pontos, escreve para esfregar na sua cara todo dia, gruda num lugar que você veja, né? Se for com relação a pessoas, bota um código para não dar problema e seja o máximo que você pode ser, com todas as suas limitações. Que, gente, eu não sou perfeita, nenhum professor é, ninguém, nem sua mãe, nem seu pai, nem ninguém. Nós somos imperfeitos. Então, nós temos limitações e sempre vamos ter. Então, tenha orgulho do que você é e tudo que você pode ser a partir da queima dessas pontes. Mas é para queimar e não voltar atrás. Então, para de ficar se chicoteando, sabe? O tempo inteiro. Ai, não, mas eu preciso de mais matéria. Não, mas eu preciso de mais curso. Não, mas eu preciso de mais kit. Não, mas eu preciso de mais vademecum. Eu preciso. Não. Você precisa de uma coisa. Você precisa se obrigar a ir. Avante, começar, ação. Coloca a data e queima as pontes. É queima sem dó, tá, gente? Então, joga fora a tua história passada para você se desenvolver. Joga fora a história de outras pessoas que não deram certo. Você já sabe as histórias. Você não precisa ficar martelando e embutindo isso dentro da sua mente, criando uma crença diferente, porque a sua vida é individual. E não é porque aconteceu com o outro que vai acontecer com você. O exemplo é a anulação das 3 questões. Quem diria que isso ia acontecer? Então, você precisa criar na sua mente, pensar o que você vai queimar. O que você vai queimar? Bom, quando a gente não queima pontes, a gente fica meio morno, sabe, gente? E aí, quando a gente fica meio morno, sabe o que acontece? A gente fica babando o ovo nas outras pessoas. A gente começa a nascer inveja dentro do nosso coração. A gente fica com inveja do amiguinho que fica postando que tá estudando, fica postando quantos pontos ele fez. A gente fica com inveja com os amigos que já estão com escritório. Então, morno não dá. Então, faça o que tem que ser feito. Veja, a OAB... Eu escrevi isso aqui, gente. A OAB não é uma banda de rock pra gente ficar tendo fé nela. Professores não são banda de rock pra gente ficar tendo fé neles. A gente tem que ter fé na gente. A gente tem que ter fé na... A gente não tá aqui pra ficar idolatrando a OAB, nem professor, nem curso, nem ninguém. A gente tem que ter fé na gente. Eu quero que você atinja a aprovação. Eu quero que você atinja a aprovação colocando você em primeiro lugar. E lembra, e eu quero que no futuro você lembre, puta, que merda de vida que eu tava vivendo, eu tava fazendo tudo errado. E agora eu melhorei. Quando você queimar pontes e colocar datas nesse compromisso, você vai explodir. E aí eu vou te lançar um desafio, sabe? Ele até deu um exemplo muito legal. Quando um pássaro salta, né, de uma árvore, assim como um avião, ele tem pressão.
E você, quando queima as pontes, vai sentir pressão. Pressão de pessoas, situações e coisas. Mas depois é com essa pressão do ar que as asas dele, planando, sobem. Então, veja. Vamos pensar em sair de relações ou afastar-se de relações. Mudar a forma de encarar o estudo, mudar a forma de encarar o trabalho. Dizer não, né? Delegar responsabilidades. Às vezes você, aquela faz tudo, aquele faz tudo. Aquele que, sabe, quer abraçar o mundo, ajuda mais as pessoas do que se ajuda, tá? Tempo de estudo como prioridade, isso é fundamental. E aí o desafio é, você vai estudar todo dia. Todo dia. Eu vou falar aqui, esse meu mentor, ele divide o dia em 3 partes, porque o dia tem 24 horas. Então ele coloca assim, ó, 8 horas sempre vão ser dedicadas a dormir e comer. E se deslocar se precisar. 8 horas você tem para dormir, comer, tomar banho e se deslocar. Se arrumar. 8 horas você tem para se dedicar ao seu trabalho, para quem está trabalhando. O seu trabalho puro e simples, são 8 horas por dia. Nada mais, nada menos. Nesse momento da OAB, não é para você mostrar serviço e ficar além das 8 horas. Faça só o que te pedirem e é isso, porque é só por um período. E as 8 horas restantes, elas são reservadas para o nosso objetivo principal. O nosso objetivo é a OAB. Se eu divido o dia em 3 partes de 8 horas, coloca aí no papel para você ver. Eu tenho tempo. Então, aquela desculpinha de não ter tempo não existe. Então, gente, qual a proposta? Você pode pegar um amigo que você confie para ser o seu buddy, que a gente chama, né? Te puxar. E aí, Gisele, estudou hoje? E aí, Gisele, como é que tá o dia? E aí, Gisele, acabou de estudar? E aí, Gisele? Igual quando a gente tem o milagre da manhã que o pessoal se acorda de madrugada juntos. Ter um companheiro, bom dia, ter um companheiro que te impulsiona é legal para quem quer. Às vezes pode ser um amigo que tá estudando com você, combina muito, tá? Que sabe o que você tá vivendo, aí vocês vão acordar. Quando um tiver desanimado, o outro anima. Igual na academia, tem gente que só faz academia se tem um amigo. Porque quando um tá desanimado, o outro vai lá e fala, vamos, mano, vamos estudar. Você pode arrumar um buddy, então, um parceiro. E também, o dia que você falhar, você vai ter que ter uma sanção e você vai se comprometer com essa sanção. Eu botei uma sanção aqui meio pesada. O dia que eu não estudar, eu faço isso pra mim, tá, gente? Eu vou dar R$100 pra alguém. R$100. O dia que eu não cumprir meu compromisso de estudo, eu vou dar R$100 pro moço da rua. Eu vou dar R$100 e vou pegar R$100 e vou comprar cobertor pra ajudar. Eu vou passar, eu já fiz isso, tá, gente? Passar numa esquina, o pedinte pede, eu dou R$100, porque eu quebrei o meu compromisso. É pesado, né? Só que é assim que a gente funciona. Se quando você não estuda, você não perde nada, o teu cérebro vai falando, não perdi nada, tá tranquilo. Eu botei R$100, você vai botar quanto? Você pode fazer também, eu tinha aqui, hoje em dia eu não tenho, mas teve um tempo que eu era viciada. Eu tinha um porquinho, vendia no imaginário, eu tive uns 10 porquinhos, gente. E quando eu fazia, eu tinha meu descompromisso, eu não cumpria a minha meta, eu botava R$100 nesse porquinho. Porque eu não tinha como abrir mais aquilo lá. E depois, no final, aquele porquinho era em prol de outras pessoas que estavam precisando. E aqui tá bem propício. Mas você pode botar R$50, mas tem que doer um pouquinho no teu bolso. Porque se não dói, gente, o que faz, né? Você vai descobrir que se motivar é muito mais simples do que você pensou. Veja, simples não é fácil, tá? Que fique bem claro. E aí ele fala assim, ó. Agora eu vou falar pra vocês, né? A atividade prática pra gente terminar aqui. Quais pontes você vai queimar? Professora, eu vou queimar tais e tais pontos. Eu não vou me relacionar nesse tempo de estudo com tal pessoa porque não me faz bem. Eu não vou assistir mais jornal porque não me faz bem. O principal, eu vou estudar sem o celular do lado porque não me faz bem. Eu vou fixar horário para ficar com o celular ligado. Eu, por exemplo, Gisele, eu tô um pouco desregrada nisso, mas eu tenho horários.
Eu acordo de ver celular. De manhã, meio-dia e fim da tarde. Então, quem me conhece, primeiro as pessoas ficaram meio bravas comigo. Mas depois, as pessoas entenderam. Porque senão você fica em função do celular. Gente, quem usa celular, se você atende sempre o seu celular ou fala sempre no WhatsApp quando alguém fala, você vira uma agenda das pessoas. As pessoas acham que você está disponível. E é um processo educativo, sabe? As pessoas precisam saber que existe limitação, porque senão você não rende, gente. Eu aqui apago tudo. No computador, e-mail, essas coisas, não fica cantando o tempo inteiro, porque eu tô focada na tela. E celular fica lá do outro lado carregando. E ponto final. E é isso, tá? E além das pontes que você vai cortar, Dai, o celular, assim, existem estudos já, né? A gente no empreendedorismo fala sobre o celular também. Até porque quando a gente empreende, a gente usa o celular como eu tô usando agora com vocês. Mas o celular é o maior ladrão de tempo que a gente tem. Todo celular, normalmente, tem um local, gente, que você vê quantas horas por dia você fica no celular. E é bom a gente ver porque a gente leva um choque, tá? O brasileiro fica em média 5 horas por dia no celular. Pode ser de meia em meia hora, mas no frigir dos ovos vai dar 5 horas. E é muito tempo. Então eu vou repetir, tá, gente? A nossa vida dividida em 3 partes diárias. 3. Cada parte de 8 horas. Escreve no papel para você ver. 8 horas para você dormir e se arrumar, comer, 8 horas. Tudo isso é 8 horas, tá? 8 horas para você trabalhar, se você tá trabalhando, que é o normal, 8 horas. E tem mais 8 horas para estudar. 8 horas para estudar. Se você fixar isso, você vê como todo mundo tem tempo de fazer uma segunda atividade, ter um segundo trabalho e se dedicar ao estudo. E que a gente que está permitindo que o tempo escorra pelas nossas mãos. E hoje o maior responsável é o celular, tá? Disparado. Então, vamos fazer essa queima de ponte? Que ponte que você vai queimar? Então, a nosso compromisso dessa live é queimar pontes, fixar datas, tá? E ir pra cima, ok? Escreve, se compromete. E quando você não cumprir seu estudo do dia, tem que ter punição. E punição no bolso. R$100 por dia, R$100 por cada infração, R$50 por cada infração, que seja R$10 por cada infração. Ou eu vou sair, vou pagar marmita para alguém que tá precisando. Ou quando... Mas assim, tem que ser no dia, tá, gente? Não é ficar assim rolando. Porque senão depois você mesmo se rouba. Não dá. Faça isso, você vai se surpreender e você vai tá muito mais comprometido. Frigir dos ovos, só repetindo para quem chegou agora. Nós vimos aqui, para quem vai fazer segunda fase, né? Que o ideal é a gente começar a estudar até dia 8/7. Para dar 30 dias. Mas, se você quiser esperar mais um pouco, até o dia 14/7, você vai ter uma, duas, 3, quase 4 semanas também. Você vai ter só alguns poucos dias a menos. Então, quem tá assim, de 37 para baixo, dá para esperar mais um pouco. E se eu acho que vai ter mais anulações, depois dessas 3, eu acho que tudo é possível. Então, eu vejo que, como a gente teve uma caída muito grande de aprovação, foi por causa da prova sim, mas também foi por causa do nosso estudo, eu refleti, talvez, se você tá aí bem próximo, vale a pena você fazer a segunda fase sim, para te motivar, para você ver como é que é, e aí você vai estudar mais tempo, se eventualmente você não tiver na última lista de aprovados, tá? É a minha opinião, é a primeira vez que eu falo isso na minha vida, tá? Camila, quando você queima a ponte, você consegue quebrar alguma coisa de autossabotagem? Sim, porque muitas coisas... O celular é uma autossabotagem. Muitas coisas que nós nos conectamos estimulam a nossa autossabotagem. Agora, você precisa pensar na sua autossabotagem assim, ó. A sua autossabotagem, ela pode ser motivada por algo que é real e ela pode ser motivada por algo que não é real.
Entende? Então, às vezes eu me auto-saboto, por exemplo, porque eu tenho que ajudar alguém, vamos supor. É algo real. Mas às vezes eu me auto-saboto por meus pensamentos. Ah, eu não sirvo pra isso. Ah, me falaram que demora pra eu passar no OAB 20 anos e eu ainda falta muito. Então, é orar e vigiar os sentimentos, sabe? Eu até peguei, pra finalizar a live, um livro, gente, que tem várias lives passadas minhas. Se você fizer o Gigiflix aí, no YouTube, você vai ver, chama Um Curso em Milagres, pra você ver como eu acredito em milagres. Esse livro, só pra eu terminar, eu já tinha esse livro, e ele é um livro viagem, e ele basicamente, ele fala sobre o ego que a gente tem e o Espírito Santo. Então, assim, ele não é bem de fé, mas ele fala de um poder maior, né? E ele chama de Espírito Santo. E do nosso ego. Então, o ego que é responsável por a gente se achar muito, por a gente achar que a gente não consegue. O ego que cria fantasmas e dá autossabotagem. É o ego que faz isso. O ego que faz a gente sentir vergonha de coisas que a gente não tem que sentir vergonha. A gente tem que sentir vergonha de matar, de roubar, de estudar, jamais. Como assim? Então, quando eu tava no meu doutorado, que foi um tempo muito turbulento da minha vida, para quem me acompanhou, sabe, foi um tempo bem difícil. Eu tive burnout, tá? Eu trabalhava muito no treinador e tinha o doutorado. Eu era bolsista da CAPES e aí eu tinha que entregar um monte de coisa. Eu fiquei louca. Assim, apagou a mente mesmo, foi muito difícil. E aí eu lembro que quando estava próximo do prazo do doutorado, do prazo mesmo, primeiro que eu já tinha conseguido um prazo que já era um milagre, porque todo mundo dizia que eu não ia conseguir, que eu ia perder e eu ia ter que devolver o dinheiro da minha bolsa ainda, desses anos todos. E consegui, mas eu nem pensei que era milagre aquilo, sabe? Mas depois disso, eu tinha o meu prazo fatal, gente, e eu ralei muito para fazer esse doutorado. Eu fui pro Sul, fiquei lá um tempo. Eu ia todo dia pra biblioteca, mas a minha cabeça não funcionava. Aí eu lia todo dia um pedaço desse livro, Um Curso em Milagres. E tinha um trecho que falava que quando tá muito difícil a vida, sabe assim, que você tá perdidão e você não sabe mais o que fazer, que eu sei que muita gente tá, a gente tem que ter uma conversa com Deus, né? Em voz alta, porque a palavra é tudo, e dizer: Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Faz o que for melhor pra mim. E eu achei que eu não ia cumprir esse prazo, tá, gente? Olha, foi luta. Esse doutorado foi luta, meu Deus, cara. E deu certo. Eu consegui cumprir. E aconteceram N coisas. Um dia eu conto pra vocês, mesmo na última semana, mas deu certo. Deu certo e acabou. Então, às vezes, quando a gente tá num momento muito difícil, como nós estamos, no fim das contas, a gente às vezes precisa meio que entregar, falar assim, poxa, ser superior, seja no que você acredite, Nossa Senhora, Espírito Santo, energia, eu entrego pra você isso. Ó, a Ei fala, acertei 28 questões na prova da OAB, ainda tem chances de eu passar? Ei, 28 eu acho muita coisa aí, tá? Eu sei que em alguns grupos estão pipocando 10 questões, mas essas 3 que foram anuladas já eram questões que seriam recurso. Então, elimina essas 3 que foram consideradas agora. Agora, veja as próximas, tá? Ó, mesmo se anulasse 10 questões, vamos pensar num cenário, assim, bem milagroso. Você ainda ficaria com 38. Então, para você, precisaria anular 12 questões. Eu acho muito, tá? Agora, quem tá com 37 pra cima, eu acho que dá pra ter mais esperança, sim, tá? Principalmente 38, 39, eu acho que sim. Eu vi algumas lives ontem, não todas, eu vi algumas pessoas falando, e eu sei que o que eu já vivi da OAB desde 2007, quando a OAB anula de ofício, normalmente ela não considera mais nenhum recurso depois. Isso em estados normais de mundo. Só que agora nós não estamos num estado normal. Então eu não sei, eu sinto uma esperança que pode acontecer. Só que aí a gente tem que fazer força-tarefa, tá? Pra ajudar. Inclusive, quem não tem chance nenhuma, tá? Vamos juntar quem passou, quem não passou e fazer esses recursos que faltam, que os cursinhos vão disponibilizar.
eu vi que tem mais, pelo menos 1 ou 2 recursos ainda tem ali que pode ser brigado, e tem essa questão aí da prova impressa em destaque. Quem sabe? Who knows, tá? Então, o que eu vim fazer aqui? Falar de pontes. Vamos começar com a ponte do celular? Eu acho que vai ser ótimo. Vamos começar com a ponte do celular. Mas assim, ó, desliga o trim, desliga o chamado. É pra desligar mesmo, tá? Porque, ó, cada vez que você ouve um bip ou uma luzinha do celular, você desconcentra aquilo que você tá fazendo e demora 15 minutos pra voltar à concentração. Pra mim, 15 minutos é quase meia hora. Quer dizer, tá comendo aquelas 8 horas lá que a gente dividiu o tempo, tá? Isso, tá, cá. Essa prova foi assim, é o que eu falei, tem gente que quis me matar no outro vídeo, mas assim, a prova foi difícil como ela sempre é. E ela foi atualíssima. Só que ela vem sendo atualíssima. Mesmo assim, com questões difíceis, teve gente que passou. Então, se eles conseguem, você consegue também. É nosso vídeo de ontem. Certo? Então, mesmo com as questões difíceis, não foram todas, não era 100% difícil. Tinha um equilíbrio ali, tá? E a tendência é continuar assim, porque já tá sendo assim as provas, tá, gente? Então, para quem vai para a primeira fase, agora é pegar firme seu curso que você optou, ou pegar firme o seu caderno que você já tem, Vademecum na veia, como a gente falou no vídeo passado, quem não viu, veja, né? O termômetro do Vademecum, se você tá usando na primeira fase e na segunda, é quanta orelha ele tem. Se o seu Vademecum tá lindo e pleno, é porque você não usou nada. E atualidades. Quer dizer, vai lá na fanpage Professora Gisele Lenzi, que todo dia tem notícias só pra você ver o que tá acontecendo. Você vai falar, CPI, legal, tá caindo, vou dar uma lida na lei seca. Tá caindo tal coisa, vou dar uma lida na lei seca. Vou pegar. Sim, Cá. Elas estavam. Impossíveis elas não eram. É que elas eram atípicas. Elas eram atualidade pura, né? Mas a gente tem que pensar nisso, né? Que assim, se outras pessoas. Sem orelha, a Cris. Cris, eu tenho uns termômetros aqui, tá? Primeiro, pra segunda fase. E serve pra primeira também. 3 canetas no mínimo tem que terminar com as suas anotações. 3 canetas. Se não terminar 3 canetas, tem alguma coisa errada. Meu outro termômetro é o Vademecum. Vademecum sem orelha significa que você não usou ele. Ele ficou de porta, de apoio de porta, de qualquer coisa. Mas você não usou. E eu quero que você manuseie, porque a primeira fase já prepara você para a segunda. Não se sinta. Ó, pra gente finalizar, a live, eu vou falar o seguinte pra vocês. Gente, olha, a prova, vou repetir isso. Prova é igual um jogo. E quando a gente joga, a gente pode ser o melhor do mundo. Mas às vezes não dá certo, tá? Então não se sinta, porque assim, nós estamos passando por um momento muito turbulento e tudo isso tá influenciando. A demora da prova, como eu falei, né? E tudo ao nosso entorno que está acontecendo no mundo. Então, assim, não é uma justificativa, mas é algo a se pensar, porque a nossa concentração tá menor, sabe? É notícia o tempo inteiro, a gente tá aprendendo a lidar com esse novo mundo, né? Muita gente em home office, né? O home office, pelo menos para mim, não sei para vocês, tem sobrecarregado muita gente. O começo do home office foi terrível. A gente trabalhava muito mais do que antes. Como eu já trabalho online, né, empreendendo, eu já sabia que o home office já ia deixar a gente mais cansado. Só que agora já passou um ano, então a gente precisa fazer as quebras de ponte. O teu horário de trabalho é de tal a tal, é de tal a tal que você vai trabalhar, gente. Senão você não consegue fazer o seu plano B, que é a OAB. Ok? Então, eu vou terminar por aqui, mas assim, existem muitas justificativas. E eu acho que o nosso, se vocês verem, eu que acompanho, o nosso emocional tá abalado de todo mundo. E o nosso emocional é tudo. A gente esquece coisa, a gente não consegue falar direito, a gente demora a escrever, né? A gente não consegue concatenar as palavras, a gente tem mais dificuldade de concentrar, de entender o texto. E quem fez a prova, né? Quem foi lá, você guerreiro que foi lá, eu tive casos aqui contados, né, de aglomeração,
de gente tossindo na classe, de ventilador que não funcionava, de janela vedada. Eu tive casos aqui que ontem eu tava pensando, de horários que foram marcados errados, e isso tem que constar em ata na hora, tá? Isso aí eu até anotei na minha agenda para próxima OAB, porque assim, se o Bedel lá contou errado o horário, você tem que chegar lá no final e falar, comissão, eu quero que conste em ata que contou errado. E no fim a gente não faz porque a gente tá nervoso. Imagina você numa sala com alguém tossindo, que desespero. Tudo isso tem que ser considerado. E isso afetou todo mundo, afetou a gente que estuda, afetou os professores, afetou a OAB, afetou todo mundo. Entende? Então, que você que ficou, né, com 28, não fique triste, porque eu acho que foi válido. Tem gente que fez menos pelo desespero, tá? Ó, aí tá falando, começou depois, né, 13,6. Tem gente que fez menos por desespero e eram pessoas que estavam super concentradas. Por isso que eu mudei hoje nessa live o meu ponto de vista. Eu acho que esse susto que vocês levaram, todos levaram, né? Para quem passou e para quem não passou, me mostrou que talvez um estudo mais prolongado te ajude. E o estudo a gente nunca perde. Veja, para quem vai arriscar a segunda fase, mesmo sem pontuação, esperar o recurso, você tem até dia 8 para decidir, do 8 do 7, ou você pode esperar dia 14 do 7 tranquilamente. Mas você vai estudando sozinho direito material e processual, antes de pegar firme nas peças e questões, tá? Vai estudando devagar, ou pegar um curso. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, gente, dá tempo de tudo. Dá tempo de esperar e dá tempo de começar agora, tá? E quanto mais estudo, você vai... Sempre assim, ó, quando o aluno começa a estudar, que você vai estudar diferente, eu vou falar pra vocês o que acontece pra gente terminar. O aluno demora mais ou menos, pelo menos em primeira fase aqui no treinamento, 1 mês para ele se adaptar ao treinamento. Nesse primeiro mês, ele não consegue cumprir as metas de estudo, ele não consegue fazer mapa mental, ele não consegue terminar a prova em 1 hora. Não consegue. Segunda fase é assim também de prova, né? O começo não consegue terminar a prova rápido. É um período de adaptação. O primeiro mês, normalmente, é um período de adaptação. Aí, quando chega o segundo, que a água começa a bater na bunda, o seu cérebro começa a ficar mais ágil, sabe? Ele começa a acostumar com aquela rotina. E com a queimada de ponte que nós sugerimos, que cada vez que você não estudar, você vai colocar R$100 no porquinho, que não vai ser aberto. Ah, meu amigo, você vai estudar, minha amiga, você vai estudar sim. Vai estudar. E olha que legal, você vai estudar e ainda vai fazer coisa boa pros outros, porque esse dinheiro não pode ser pra você. Esse dinheiro tem que ser pras pessoas, tá? E aí no finalzão, você vai pegar essa grana e vai ajudar as pessoas que estão precisando. A Ká tá perguntando aqui, fiquei feliz porque aprendi o caminho para estudar. Isso, gente, pra quem a pergunta, veja o vídeo de ontem. Essa semana não pode escapar. Faça a prova da OAB. Refaça a sua prova e com vademecum, tá? Refaz a tua prova, pega a prova e refaz agora no celular aí, porque se não, tem que fazer agora, que tá fresco, pra você ver o que você errou e ter o aprendizado como aí tá falando. Cris, a gente vai conversar, Cris. Eu tô de olho em você, tá? Fica sossegada. Tá bom, gente? Então, nossa live foi sobre queimar pontes, definir datas, aguardar ou não o recurso. Vamos engajar no recurso para quem passou e para quem não passou. Vamos acreditar, sim, que pode acontecer mais anulações. Fique de olho. Ah, o livro, gente, é um livro viagem, mas é muito legal. Chama Um Curso em Milagres. Para quem gosta, tá? Um Curso em Milagres. Olha, esse livro ele é metade de texto e metade de exercícios. Eu acho que é tipo uma meditação. Mas ele é tão denso, gente, que eu ainda... Olha quantos anos eu ainda nem terminei a metade. Mas ele tem muitos ensinamentos, você fica doido. Você fala assim, nossa, é verdade. Nossa, eu tô me sabotando porque o meu ego tá muito inflado. Nossa, às vezes as pessoas, né, tratam as outras mal. Por quê? E a gente vai entendendo um monte de coisa. Gente, um beijo. Eu vou falar do vademecum. Pra quem perguntou, Cris, obrigada por ter falado. As pessoas aqui, eu vou repetir chovendo molhado. Minha dica para quem tá na segunda fase ou já vai, né, pra primeira
volta para a primeira fase, mas é bom você já ter seu vademecum, tá? O que eu aconselho, Gisele? Primeiro conselho, pegue o vademecum do curso que você escolheu. Eu acho válido, tá? Segundo conselho, eu tô até gravando essa aula. O vademecum bom é o vademecum que tem bússolas. Quais são as bússolas? Os índices remissivos, aqueles das palavrinhas. Então, porque eu tenho vademecum que é grandão, gente, mas não tem bússola. É uma coisa louca. E vendem pra vocês isso, tá? Vendem nos kits loucos. Pelo menos vendiam, não sei se vende hoje mais. Mas no meu tempo, uns tempo atrás, vendia um kit que era um vademecum pequeno, que era o bom, e um grande que era o ruim. E aí você pagava um monte de grana pra nada, tá? Então cuidado. Então você abre o vademecum que você quiser e olha as bússolas, os índices remissivos, que são das palavrinhas. Quanto mais índice tiver, melhor o vademecum é, tá? Então, a princípio, eu não quero tirar você da curva. A gente vai falar de segunda fase, a gente vai fazer resolução juntos ainda, mas eu não vou te tirar da curva eu não vou nem me contradizer como ontem, né? Você tá num curso, então escuta o que ele diz, mas dá uma olhada aí nos índices remissivos, tá? Eu uso um vademecum seco, chama vademecum compacto, tá? Ele é pequeno e ele não tem carinha, não tem escrito AB, concurso, tem nada. Eu uso vademecum seco. Por que a Gisele usa? Eu vou explicar porque eu já tive problema num lugar que eu trabalho por causa disso. Olha onde chegou a loucura desse povo invejoso. Foram falar que a professora Gisele estava indicando o vademecum diferente. Eu uso o vademecum compacto por algumas razões, gente. Primeiro, porque eu gosto. Eu amo o vademecum compacto. Eu acho as bússolas geniais. E eu me acostumei com ele faz muitos anos. Eu uso mesmo o vademecum. É por isso. Por que também eu uso o vademecum compacto? Porque ele é leve. Porque eu levo ele para qualquer lugar. Gente, vocês podem me ver viajando para qualquer lugar. Você pode crer. Pode ser em época de OAB, fora de época da OAB. O meu vademecum vai comigo. Porque eu preciso estar viciada em vademecum para poder ensinar o vademecum para você. E outro motivo, que é um dos maiores, foi por isso que eu me adaptei e me acostumei com o vademecum, é porque eu dava aula em pé. E o vademecum grandão era muito pesado para eu carregar e eu tenho problema na coluna. Vocês sabem disso, eu sou operada de hérnia de disco. Não dava para eu carregar um vademecum pesado e dar aula em pé, porque eu tiro o coelho da cartola, vocês me conhecem. Por isso, gente, eu acostumei com o vademecum compacto da Saraiva, tá? Só que existe só esse vademecum? Não, existem vários vademecum. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, eles são organizados muito parecidos, quase iguais. E quando a gente estiver fazendo exercício aqui, pode crer, eu vou achar no meu compacto, você vai achar no teu também. Porque não existe fórmula matemática para a segunda fase. Ela é um raciocínio. E você só não pode pegar vademecum que não tenha quase índice. Então, assim, há uns anos atrás existia um vademecum que chamava vademecum universitário, que era pequenininho. Eu nem sei se ele existe ainda. Esse era ruim, porque não tinha bússola, entende? Mas a maioria dos VADs tem bússola. Mas não custa você pegar na mão e olhar. Eu quero ver as bússolas. Tem bússola no Código Civil, no Código Penal, tem bússola no STJ, no STF, tem bússola de leis, eu quero que você veja a bússola, é só isso. Mas assim, o vademecum em si, em grande maioria, é tudo igual, tá? A não ser matérias específicas como, por exemplo, trabalho, que tem vademecums mais específicos para trabalho. Mas consegue também, aqui as OJs estão tudo aqui no pequeno. Cuidado que mudou falência e licitação. Então, Dai, ainda bem que você falou. Gente, o que vocês têm que prestar muita atenção agora, né? E prestar atenção na vida mesmo. A gente conversou ontem sobre você fazer a sua parte e você ter o teu complemento, que é o teu curso que você escolheu, ou o teu caderno, o teu resumo, seja o que for, é o complemento. Usando o vademecum, um vademecum, né, atual, você mesmo vai aprender mais, porque você vai ver, não, essa lei confere, esse professor tá falando certo, tá atualizado, não tá. Então, assim, quando eu já tive umas reclamações aqui, professor que deu matéria desatualizada, não sei se aconteceu com um de vocês.
Cara, mas você fez sua parte de ler o Vademecum? Ok, você fez sua parte de ler o Vademecum? Não fez, né? Então, não é só culpa dele. Porque não dá pra botar... Gente, ninguém bota todos os ovinhos da vida numa cesta só. Você precisa fazer sua parte. Pra quem quiser saber informações sobre treinamento, me manda um direct, tá? Pra gente conversar. Eu tô com o pessoal ainda já pra conversar e eu ainda não chamei essa semana porque eu quero que vocês descansem, tá bom? E aí a gente pensa na segunda fase, na primeira fase. Eu nem ia abrir mentoria pra segunda fase, mas a procura tá bem considerável e eu acho que vai rolar. Essa semana a gente vai descansar e aí a gente vai começar a botar pra quebrar, tá bom? Então eu vou terminar por aqui, gente. Se fez sentido pra vocês, queimando pontes, se comprometendo com datas, vamos em frente guerrear. E ó, se quebrar a promessa de estudar, tem que ter sanção monetária. Tem que ter sanção monetária para depois a gente ajudar o mundo. Vai ser em prol de uma grande coisa, essa energia vai ser muito boa para vocês, tá? E lembrando, segunda fase, acredito sim em mais modificações. Eu, Gisele, particularmente, e assim, eu não tô falando, é só o que eu acho, tá, gente? É um achismo, porque eu vi que tem mais recursos. Eu acho que ainda tem 2 que podem perigar, tá? A gente tá num momento atípico de milagres, tá rolando milagres mesmo. E segunda fase, se você tá abaixo de 38, 37, aí você pode esperar um pouco para começar seus estudos em curso. Ou você começa dia 8/7, para dar 30 dias certinho, ou você começa dia 14/7. São dias de diferença, gente. Um mês é o suficiente para a segunda fase. São dias de diferença, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São poucos dias, sim, pouquíssimos, tá? Então dá 3 semanas, dá 4 semanas no fim, 14, se optar para esperar o recurso. E lembrando, mais uma vez, recurso, vamos se juntar. Não desiste ainda, ninguém, tá? Vou fazer. É que eu tô gravando aqui, gente, tá uma loucura. Mas já venho novidades, tá? Um beijo grandão. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, manda pra gente inspirar as nossas próximas lives. Eu falei que eu não ia fazer mais, né? Mas não dá ficar longe de vocês, não tem jeito. Beijo, gente. Tchau. Tenha um bom dia, tá? Tchau, tchau.